Galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula é sobre a distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling, bem como a representação atômica. Bom, pessoal, o diagrama de Linus-Pauling foi criado para auxiliar na distribuição dos elétrons de cada elemento, de modo que ele esteja organizado em níveis e subníveis de energia de uma ordem crescente. Vamos analisar o diagrama de Linus-Pauling. Temos que seguir o início e o término da seta em cada nível. Os subníveis são o SP, o D e o F, de modo que o S tem 2 elétrons, podendo ser S1 e S2. O P, 6 elétrons, ele vai de P1 a P6 e assim sucessivamente para os outros subníveis. Bom, quando uma configuração eletrônica admitir e terminar num subnível S ou P, esse elemento é da família A e ele é chamado de representativo. Quando termina em D ou em F, esse elemento pertence à família B e ele é um metal de transição. Vamos dar uma olhada nesses exemplos. Vamos colocar o diagrama de Linus-Pauling aqui do lado para facilitar a nossa visualização. O elemento cálcio ele tem 20 elétrons. Fazendo a distribuição, ele fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Note que a última camada, a camada de valência, foi a quarta. E ele terminou no subnível S, ou seja, ele já é pertencente à família A. Como ele tem 2 elétrons nesse subnível, conclui-se que o elemento cálcio está no quarto período da família 2A. O elemento bromo, pela configuração eletrônica, pelo diagrama, terminou em 4p5, ou seja, ele já é também um elemento representativo. Porém, eu também tenho alguém da quarta camada. Então, o que a gente pode fazer? Somar os elétrons do subnível P com o subnível S da mesma camada. Ou seja, o elemento bromo, quarto período, família 7A. O que é diferente do elemento ferro? Por quê? Ele terminou no subnível D, logo ele é pertencente da família B. Quando ele é pertencente à família B, nós somamos diretamente com o anterior, mesmo não sendo da mesma camada. Ou seja, o elemento ferro se encontra no quarto período da família 8B. Nos elementos representativos, a determinação da família ou grupo nos diz a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, o que é muito importante para fazer as ligações químicas, que vão ser as nossas próximas aulas. Quando o meu elemento está na forma iônica, ele só pode ser de origem positiva ou negativa. Como o próprio nome diz, distribuição eletrônica é uma distribuição de elétrons, ou seja, o elétron tem carga negativa. Quando o elemento perde um elétron, ele se torna positivo, e quando ele ganha um elétron, ele se torna negativo. Nos elementos representativos, que são aqueles que terminam no subnível S ou P, esses elementos apresentam uma configuração eletrônica de um gás nobre. Mas o que é um gás nobre? Um gás nobre é um elemento que possui 8 elétrons na sua camada de valência e, teoricamente, pela teoria do octeto, ele está estável. Vamos analisar os nossos outros exemplos. Note que todos esses exemplos são de elementos neutros, ou seja, eles não possuem carga nem positiva e nem negativa. Quando eles se tornam íons, o cálcio adquire uma carga mais 2. Então significa dizer que eu não vou fazer uma configuração eletrônica para 20 elétrons, e sim para 18, porque ele perdeu 2 elétrons. O elemento bromo se tornou o íon bromo-1, ou seja, ele ganhou um elétron. Então eu não faço uma distribuição para 35 elétrons, e sim para 36. O mesmo com ferro, eu não faço uma configuração para 26 elétrons, e sim para 24. Representação atômica. Dado o exemplo de um elemento qualquer, no caso colocamos o elemento X, na parte superior nós temos o número de massa, na parte inferior o número atômico. Para calcularmos a quantidade, ou seja, o número de nêutrons, fazemos a equaçãozinha de primeiro grau. A é igual a Z mais N. Exemplos. Dado o elemento Mg, magnésio, número atômico 12, número de massa 26. Ou seja, pela representação, A igual a 26, Z igual a 12. Lembre que o número atômico Z é igual ao número de prótons.
sempre em qualquer elemento, o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Neste caso, por se tratar de um elemento neutro, Arthur, quando eu sei que um elemento é neutro? Um elemento é neutro quando ele não possui nem a carga positiva e nem a carga negativa. Ou seja, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. A carga positiva é igual em quantidade na carga negativa. Dessa forma, o número de elétrons também é igual a 12. Se você não quiser fazer aquela equaçãozinha de A igual a Z mais N, quando você ver um elemento representado, você pode fazer a massa em cima e já subtrair direto pelo número atômico. Ou seja, nesse caso fica 26 menos 12, o número de nêutrons é igual a 14. Observe o elemento ao lado, cálcio, também um elemento neutro. Massa 40, número atômico 20, número de prótons 20, reforçando, número de prótons e número atômico são sempre iguais. Número de elétrons igual a 20 e o número de nêutrons também igual a 20. Quando a gente tem um elemento na forma iônica, o que significa isso? Que a única coisa que será alterada são os números de elétrons. Mais nada. A única coisa que é alterada em relação ao átomo neutro é o número de elétrons. De modo que o número de elétrons, quando o elemento estiver com uma carga positiva, será menor do que o número de prótons. Ou seja, olha o elemento magnésio, 2 mais. Massa 24, número atômico e número de prótons sempre iguais, nesse caso igual a 12. Só que esse elemento agora está mais eletropositivo do que eletronegativo, ou seja, a carga positiva é maior do que a carga negativa. Logo, se eu tenho 12 prótons, subtraio 2 elétrons que foram perdidos, o número de elétrons é igual a 10. Número de nêutrons, 24 menos 12, 12. Observe agora o nitrogênio, o elemento ao lado. Massa 14, número atômico, número de prótons igual a 7. Observe que o menos significa que o elemento está ganhando elétrons. Nesse caso, então, é só pegar o 7, que é o número atômico, e somar 3. Logo, o número de elétrons é igual a 10. Número de nêutrons, 14 menos 7, 7. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de distribuição eletrônica e representação atômica. Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado!